Bom, então retomando. Então o processo era que a gente escrever agora é essa passagem, a representação assentimento, né? Que é a resposta da mente à representação, do assentimento para a compreensão, e da compreensão, quer dizer, da representação compreensível, né? Que é essa imagem que capta o objeto e consegue chegar até o objeto, ao referente que está atrás da imagem, né? Que é o produto desse processo da produção da imagem e da resposta da mente que reconhece nessa imagem no objeto verdadeiro, vai se criar montando diferentes imagens, criando gêneros, criações de causa e efeito, tudo isso, uma ciência. O Cícero Gualbert descreve de uma maneira lírica que o Zenão estava esse processo, que ele está dizendo que a representação colocou-se uma mão aberta na sala, não faz preso nem nada, falava do sentimento como uma mão praticamente fechada, e a compreensão como a representação compreensível como uma mão completamente fechada, que fecha do outro jeito, e a ciência com uma mão que segura a outra mão. Essa é a imagem porque ele explicava, imprimir na mente dos alunos o andamento do processo. E como eu disse, a primeira crítica vem da escola acadêmica, que era a grande rival. Né? Na época, estamos já a segunda metade do quarto, no terceiro, se não me engano, as datas do segunda metade do século quarto, começo do terceiro, não, mais ou menos de 236 a.C. a 262. Então, entre quarto e terceiro século, com duas, três gerações depois de Platão. Então, uma ou duas coisas. Então, nessa época, a grande adversária da escola histórica são ainda a Academia Platônica. Os aristotélicos sempre mais se dirigem para um conhecimento científico nessa parte. O impacto metafísico do Aristóteles justamente na época da publicação da metafísica, como se sabe, tem uma coletânea de ensaios que nós nunca tínhamos inicialmente reunidos, e que é a questão do primeiro século antes de Cristo, muito tardio. Nessa época, as grandes doutrinas gerais, temos os históricos, são os primeiros a pensar um sistema como é algo que todo está relacionado, né? E os acadêmicos que farão as coisas relacionadas com os platônicos. Né? E a reação dos platônicos nessa fase é principalmente sobre esse ponto. Né? Como é que se dá essa reação à produção de imagem, ao fenômeno, tal que nos garanta da verdade ou da realidade daquilo que não tem consistido pelo sentido. Né? Como é que eu posso ter certeza que esse sentimento não é uma ilusão, nesse sentido. Zenão responde formulando algumas condições que levavam a representação pelo que é considerada compreensível. É uma representação compreensível aquela que provém do sentido, né? Não é produção meramente da mente, que deriva de um objeto real e que deriva de um objeto real, de projeto verdadeiro, de maneira tal que não poderia derivar de um objeto falso. Essa definição cria mais problemas, evidentemente, sobre religiosos. Primeiro, porque parece simplesmente repropor
a pergunta. Eu quero justamente saber como é que sabemos que a questão se o objeto que está atrás da imagem é verdadeiro existe realmente. Então vamos por grau para tentar entender o que os históricos estão tentando dizer. Primeiro, qual é a diferença de dizer que a representação, bom, que provém do sentido, tudo bem, né? É algo bastante claro, evidente por né? Tenho certeza que provém do sentido que é algo que me aparece a visão, ou ouvido, etc. Que provém do objeto verdadeiro significa, não necessariamente significa que provém do objeto verdadeiro de maneira tal a reproduzir o objeto. Né? Deixa eu fazer um exemplo, que acho mais. O exemplo mais típico que eles faziam era o exemplo de uma imagem da Efigenia em Tauri, de Eurípides, se não me engano, Efigenia em Tauri. Tem um momento de Oresteia e de Sófocles. Bom, Efigenia em Tauri é a última tragédia da Oresteia, e quando Orestes chega em Tauri, a irmã que ele imaginava morta, na verdade, virou sacerdotisa, e ele feito prisioneiro, ele aparece a sacerdotisa, ele tem um delírio, e ele confunde essa entrada sacerdotisa, que é a irmã, com a mãe, que ele mesmo matou, que é Temnesta, né? E vê chegar essa Temnesta secundada da fúria, da Zeninha. Né? Então, o exemplo que eles faziam, nesse caso, você tem dois tipos de engano. Um, você vê a Zeninha, que não provém de nenhum objeto real. Dois, você vê que Temnesta, que é a imagem de um objeto real, Efigênia. Né? Mas não a vê tal como apareceria se fosse um objeto falso. Quer dizer, não a vê tal como ela é. Né? Não a vê na sua característica verdadeira. Então, tem dois tipos de ilusão possíveis. Três. Uma, que eu tenho impressão do sentido, e na verdade eu não vejo o sentido, é uma impressão mental. Dois, que eu tenho impressão no sentido, mas a impressão não vejo nenhum objeto verdadeiro, é apenas uma ilusão ótica. Né? E três, que eu tenho impressão no sentido, provém de um objeto verdadeiro, mas me provém de maneira que eu o confunda com um objeto falso. Eu vejo Efigênia, mas acho que Efigênia. Né? Eu vejo uma figura na Bíblia, mas acho de um homem, mas já não sou. Né? Então, é uma representação catalética, no sentido do venal, aquela representação que provém do sentido, provém de um objeto verdadeiro e provém de maneira que não poderia provenir de um objeto falso. Né? Tem que só ser provido daquele objeto. Que não significa que ela seja exatamente igual ao objeto do qual provém. Quer dizer, que o fenômeno seja igual, para usar uma linguagem kantiana, que seja exatamente igual ao número, né? A substância que está atrás do fenômeno. Quer dizer, que tem elementos, a substância que eu não consigo adaptar, que o número não é diferente. Mas corresponde àquela substância de maneira que não poderia corresponder a nenhuma outra substância, e de maneira que se garanta a existência daquela substância. Esta é a representação catalética. Resposta do líder, do colarca, como se chamava, do acadêmico, que é da mesma época do Zenal, que se chama a oposição, a grande polêmica entre Zenal e Arquesilau. Arquesilau era o chefe da academia, quarto, se não me engano, em linha dinástica de Platão, que responde a Zenal. E a resposta do Arquesilau é justamente isso. Não há nenhuma representação, segundo Arquesilau, da qual eu possa dizer que é tal que não possa provir também um objeto falso. A condição, principalmente a terceira condição, que Zenão coloca,
é uma representação catalética, não é uma representação compreensiva. Aquela representação que é tal, que não poderia produzir um objeto diferente daquilo que ela provém, por isso significa um objeto fala, né? A fisiologia simplesmente responde, não existe uma representação possível. Qualquer representação que ele tenha poderia tanto produzir um objeto que eu vejo, quanto produzir outro objeto. Eu não tenho nenhuma garantia prévia, né? Nenhuma garantia que eu possa argumentar para dizer que essa representação representa verdadeiramente um objeto, essa imagem representa exatamente o objeto que está atrás dele. Só segue o estímulo de sentido, esse estímulo tem certas características, mas não há nenhuma garantia que essa característica corresponda a um objeto exterior de sentido. Então, o que teríamos que fazer segundo a Tevilã. Todos diziam que o sábio, aquele que possui a ciência das coisas, é alguém que apenas aceita as representações que são certamente verdadeiras. O sábio não dá opinião. O sábio só tem conhecimento científico. O sábio, no máximo, suspende o sentimento quando tem uma dúvida. O sábio nunca diz. Porque arriscar é justamente o contrário do conhecimento. Dar opinião sobre algo, quando tem conhecimento certo, não é uma dúvida possível. Uma dúvida, é óbvio que é buscado, porque as pessoas não escolhem. Não tem contato de conhecimento. Mas isso não tem nada a ver com ciência. A ciência é o conjunto do conhecimento certo, que o sábio é aquele que tem o conhecimento certo. Aquele que possui conduta de conhecimento. Pode que lá o tradutamento diz que não tem razão. O sábio é aquele que dá o conhecimento apenas o conhecimento certo. Mas já que não existe conhecimento certo, o sábio simplesmente não dá o conhecimento. O sábio é aquele que se abstrai completamente do mundo, que continua vivendo normalmente, mas não aceita intimamente nenhuma realidade exterior. Essa suspensão do sentimento, presente da semana, o Cícero, para essa suspensão é que Vilau inventa uma palavra, ou pelo menos utiliza uma palavra, que depois vai ter uma fortuna enorme na filosofia, que é porque. Depois na fenomenologia é usada continuamente. Só que na fenomenologia é apenas um procedimento metódico. Você suspende o mundo simplesmente para entender que não é um mecanismo de produção do mundo a partir da mente. Você sempre trata o mundo como é algo que poderia também não existir. E a partir dessa suspensão, você começa a revolução do corpo. Para aquele lá, pelo que parece, isso era uma atitude moral do sábio. Eu não aceito como certo nada que seja no mundo. Me recusa da opinião em relação ao mundo. Bom, a posição daquele lado, evidentemente, cria um problema para os historiadores, porque a dificuldade é de mostrar contra aquele lado a partir de uma argumentação racional, certa, que cria a impossibilidade da dúvida, que existem representações compreensíveis que nós temos o conhecimento certo do mundo. A definição do general não é suficiente, evidentemente, porque justamente pressupõe aquilo que se preocupa em demonstrar. Né? Existe no andamento dessa polêmica uma posição estoica, que é uma posição mais rígida, quer dizer, é uma posição que se recusa, por razões argumentativas, a justificar a existência das coisas evidentes. Quer dizer, aquilo que é imediatamente evidente não pode ser sujeito de argumentação. Porque se fosse sujeito de argumentação, precisaria estabelecer critérios ainda mais evidentes da evidência para fundamentar a argumentação. E isso é uma remissão infinita. Então não sempre devemos partir
da aceitação daquilo que é imediatamente indiscutível e evidente. Alguns históricos se recusam a entrar na polêmica de uma justificação da evidência. Todo o nosso conhecimento parte de uma evidência compartilhada, é impossível de não aceitar. Quando se nega essa evidência, simplesmente se entra um regresso ao infinito, porque nunca é possível começar com evidência ainda mais evidente. Um pouco aquela argumentação de que deriva a brincadeira famosa do Aristóteles na metafísica, né, que também é uma maneira de recusar legitimidade ao ceticismo, porque quando Aristóteles pergunta como é que os céticos não caem todos no primeiro barranco do encontro. Né? Quer dizer, se há de fato uma incredulidade da explanação ao mundo, não haveria razão se desviar do barranco e se continuar aí. Já que os céticos se desviam do barranco quanto a gente, né? Teoricamente tem uma consenso entre nós os céticos que lá tem barranco. Obviamente é uma argumentação leve, né? Mas é uma argumentação que tenta demonstrar de maneira leve que de alguma maneira há algum consenso que é impossível não aceitar para todo mundo. Então vamos ver que na verdade os céticos da nova academia respondem também a essa argumentação. Mas uma resposta mais forte, um pouquinho mais, nem todo todos se recusam a discutir a evidência. O título faz referência a isso. Existem outros dois duelistas, digamos, nessa história, que são dois filósofos, sucessores também com um certo intervalo, 50, 60 anos, e Zenão a Cirila. No parte dos históricos Crisipo, que talvez seja o mais importante dos históricos, no parte do neoacadêmico, Carneiro. Crisipo faz, em resposta inclusive a essa polêmica histórica, faz modificações na teoria do conhecimento do Zenão. Como eu disse, o Zenão partia da ideia que a imagem se imprimia no pneuma como a impressão do cinema, né? Então, essa imagem se imprimia e viajava, digamos, como, descrevendo de uma maneira um pouquinho infantil, né? Mas viajava na superfície desse pneuma até o hegemônico, onde ele, digamos, era elaborado até virar uma representação compreensível, né? Uma primeira objeção a essa teoria é que, se de fato isso fosse tão mecânico assim, cada representação, cada imagem deveria apagar a imagem anterior, né, como se imprimisse em cima da outra. Né? E, portanto, isso não dá conta da maneira como, de fato, nós percebemos o mundo. Que tem um conjunto de imagens que continua a transformação não apagando a outra. Crisipo propõe um modelo diferente, que é um modelo da alteração superficial, mas geral do pneuma. Cada estímulo exterior, cada choque de elementos exteriores, no sentido, cria uma alteração do pneuma motor, assim como aí o modelo não é mais visual, nem tátil, mas o modelo sonoro, assim como quando nós ouvimos vários sons ao mesmo tempo, que apenas acontece, um não apaga o outro, mas nós temos uma alteração da vibração do ar coletiva que inclui todas as informações diferentes. Né? Então, o que acontece é que o pneuma se transforma, o hegemônico, completamente, continuamente, a partir das sensações que nele são produzidas. Né? E, portanto, as impressões não são apenas elementos que sobrepõem ao pneuma, mas são estado, modos de ser do pneuma. O espírito se transforma
completamente cada vez que percebe algum objeto exterior. Isso é levado a um tal grau de sofisticação que elimina, por exemplo, que influi também sobre a maneira de produzir enunciados lógicos. Os históricos evitam de colocar, como no caso de Aristóteles, no centro do enunciado o nome, a referência ao objeto ou ao ser próprio. O centro do enunciado histórico é o verbo, é a ação, o acontecimento. Algumas escolas, inclusive, não usam o verbo ser. Não se diz o quadro negro é verde, mas se diz o quadro negro verdeja. E, na verdade, a primeira expressão é algo verdeja. E o quadro negro é um caso da ação de verdejar. Então, o verde não é o atributo do quadro negro. O quadro negro é um caso do verdejar. Né? Então, o mundo é feito de acontecimentos, que são acontecimentos superficiais, né? É o que é o pneuma, o espírito do hegemônico de cada momento, é a mistura desses acontecimentos no momento dado. Isso significa que eu tenho sempre uma percepção do mundo que é, digamos assim, holística, geral, né? A qual pertencem todas as sensações particulares. Né? O que isso vai influir sobre esse processo? Vai influir sobre o fato que esse sentimento agora não é mais caso por caso a cada imagem, né? Mas simplesmente há o reconhecimento da racionalidade da coerência da minha representação do mundo como um todo em cada momento dado. Né? Eu não preciso decidir em cada imagem, né? O que ela faz diferença entre imagem verdadeira e falsa. É o total, né, que é verdadeiro ou falso. O verdadeiro devido a uma coerência interna que faz com que toda a representação do mundo seja justificada. Vou chegar um pouquinho de uma maneira um pouquinho mais simplificada a questão. O que eu vejo é um conjunto de representações, né? Conjunto de imagens. Esse conjunto de imagens fica entre um polo. Por exemplo, eu vejo essa mesa. Eu posso me aproximar dessa mesa e tocar essa mesa. Eu posso mudar a minha posição para verificar se realmente uma mesa. Eu posso perguntar para os outros se estão vendo uma mesa. Né? Tem uma série de informações que eu posso recolher a partir dessa mesa, a partir da informação da mesa. A resposta que eu dou em relação a essa mesa, a existência dessa mesa, não é mais uma resposta mecânica imediata, como no caso do Zenão, né? Mas se dá por uma acumulação de experiência que inclui o fato de essa mesa tem que estar aqui, que eu já toquei nessa mesa, que já saí, você tem essa mesa, né? Quer dizer, se dá um conjunto de conhecimentos que pode ser acumulado, que são todos, pelo menos quando eu sou adulto, de origem racional. O assentimento é racional, não é mais instintivo, né? Mas o assentimento racional que se dá a partir de uma série de sensações que se confirmam uma com a outra, né? Até que eu tenha uma representação racional do mundo, né? O interessante da discípulo que não depende mais da determinação mecânica posterior, né? É o sistema da representação que tenta se ver. Tanto que ele diz, como é que eu sei que eu não estou delirando? Porque eu sei que a imagem do meu delírio é diferente da imagem da minha realidade. Caso contrário, se eu não soubesse isso, nem saberia o que está falando, alguém que fala que estou delirando, que estou descendo. Eu sei que há diferença das duas coisas. Isso supõe que a visão do delírio seja substancialmente diferente, formalmente diferente da visão que eu tenho lá no espelho. Seja mais fraca, seja menos racional,
deve ter algumas características internas do delírio, do sono, que faz com que eu sei que existe o sono, eu sei que existe a sensação de espera. E, portanto, é possível estabelecer formalmente quais são as situações do homem desperto, racional, não louco, né? E do homem louco. Resposta dos acadêmicos. Tudo bem, você sabe a diferença, não está desperto. Então, para sonhar, você não sabia a diferença. Resposta do tribrismo. De acordo, mas não sabemos que a diferença entre sonho está acordado. Portanto, a diferença entre real e real. Se não sabemos que há essa diferença, às vezes podemos nos confundir. Claro, tem momentos que eu posso me confundir, mas ao final eu vou estabelecer essa diferença. Portanto, há uma diferença entre duas interpretações. Se você negar que há diferença entre as duas, você está negando o fundamento do seu próprio argumentação, quer dizer, a possibilidade do delírio. Se você sabe que existe o delírio, você já está confessando que contra o delírio existe a expressão verdadeira. Pelo menos inteiro, porque você esteja negando o tempo. Mas aí, se você tem o conceito do delírio, de alguma maneira, você admite que existe uma representação que está fora do delírio. Senão o delírio seria a realidade. Quer dizer, o Crisipo vai todo, pelos fragmentos que a gente tem, vai todo na direção de estabelecer categorias formais que permitem distinguir, sem fazer referência necessariamente ao procedimento mecânico, mas apenas pela característica interna das imagens e pela análise racional dessas características. Algumas são representações compreensivas, são verdadeiras, experimentam o jeito real, outras não são. Aquelas que não são, por própria característica formais internas, são diferentes das outras. Se você estudar bem, vai distinguir que a imagem do sonho, a imagem do bêbado, a imagem ilusória, a ilusão de óptica é diferente da outra. Os exemplos que ele recolhe, uma série de exemplos, inclusive são usados muitas vezes contra ele. Por exemplo, as cores no pescoço das pombas. Se você perceberam, as pombas têm uma cor cambiante, no pescoço. Então, a questão é qual é a verdadeira cor do pescoço da pomba. Eu sei que a cor cambiante não é a verdadeira cor do mundo, a mesma coisa a cor da superfície do mar. Enquanto eu sei que aquele verdejo é verdadeiro, o cambiante da pomba não é verdadeiro. Se há alguma característica no cambiante da pomba, que faz com que não atribua aquela cor ao pescoço da pomba, enquanto atribua essa cor ao quadro negro. Se alguma característica outro exemplo típico, o galho imergido na água parece quebrado. Mas se alguma característica no galho imergido na água, ele faz com que ele pareça quebrado. Mas eu sei que não está quebrado. A coisa mais fácil é posso enfiar a mão na água e perceber que o galho continuará. Então, aquela percepção não é falsa, porque inclui o resto da água. Seria apenas falso se eu desse a interpretação que o galho está quebrado na água. Mas eu sei distinguir, porque são formalmente diferentes, uma impressão ilusória e uma impressão real. As impressões reais têm uma característica própria que faz impressões reais. Portanto, o Crisipo defende a posição do Zenão, mas a sofistica e com isso eles têm que levá-la ao processo de racionalismo mais forte. Zenão ainda admitia um instinto. Se você reage às coisas por instinto, esse instinto de alguma maneira é verdadeiro, porque é um instinto de observação. O Crisipo diz que não, qualquer reação é racional, qualquer assentimento é um julgamento, esse julgamento é baseado nos princípios racionais, portanto qualquer erro dos sentidos é um erro de julgamento. Não existe nada que seja fora da razão. Carneades, que é o adversário acadêmico deles, como aquele lá pode dizer, não, parte de novo dessa nova formulação e faz uma mesmo tipo de negação, mas
introduzindo algumas modificações também. Primeiro, ele continua negando que você vai encontrar princípios formais dentro de uma imagem ilusória que sejam, não caso por caso, mas por princípio, a priori, suficiente para distingui-la de uma representação falsa. No momento que tem uma representação, segundo o Carneades, nunca posso dizer indubitavelmente que ela não poderia ser falsa. Segundo o Carneades, o princípio continua, embora postulando a possibilidade, continua falhando nessa demonstração que ele continua cobrando dele. Né? Me dá o princípio, né, pelo qual, não essa ou outra é o caso, né, mas em geral eu posso dizer que essa representação não é falsa. Qualquer preparador que está na Carneades, como aqui lá, não deixaram nada escrito, eles não escreviam, que talvez fosse uma posição técnica mesmo, né? Eles não deixam nada escrito, são os discípulos que transferem, mas parece que fosse um argumentador ideal, né? Temido, porque justamente ele começa a construir argumentações que demonstram que qualquer argumentação que eu possa produzir a favor da realidade de uma coisa, eu posso produzir também uma argumentação a favor da sua irrealidade. Com Carneades, assim como os textos pironianos, que ainda mais radicais, o ceticismo vem a ser aquilo que Shakespeare chama de dinamis antepsique, quer dizer, a capacidade realizativa. O ceticismo não é uma teoria, mas é a capacidade de mostrar como é sempre possível ter as duas teorias ao mesmo tempo. Qualquer argumento que você me dá, eu te mostro que é verdadeiro ou que é falso. E você não vai ter nunca a certeza que as duas argumentações são uma destrói a outra. Né? Então, o Carneades de novo defende a teoria da hipocrisia de lá. Mas desenvolve uma teoria mais sofisticada sobre o fato da possibilidade do sábio da ciência produzir um conhecimento temporário e limitado, pelo menos sujeito à dúvida. Que é a teoria que ele chama dos titanos, e que o Cícero traduz como a teoria do provável. Títanos, de novo, é um termo jurídico, significa o voto que se dá a favor de uma coisa. Provável significa a mesma coisa, aquele que pode ser aprovado. Só que aí, de fato, a tradução moderna por provável complica, porque hoje em dia existem teorias científicas probabilísticas, né? Que são teorias científicas que não negam o conhecimento da verdade. Se dado 100 vezes um fenômeno, né, eu sei que 80 vezes isso vai ser verdadeiro. Isso é um conhecimento verdadeiro. Não posso dizer qual vai ser o do 100, né? Mas em geral eu tenho um conhecimento verdadeiro. O provável do Cícero não é isso. Né? O provável do Cícero significa que pode ser aprovado. E depois, uma avaliação, a tradução mais correta é plausível. Né? Existem conhecimentos que podem ser plausíveis. Quais são esses conhecimentos? Primeiro, se eu considero que meus sentidos são em ordem, que as condições de percepção são suficientes, não tem neblina, a iluminação está boa, etc. Se eu posso fazer uma análise aprofundada do objeto, essa coisa de tocar, né, de perguntar para os outros, etc. E se não há nada, por enquanto, em contradição à existência do objeto, eu considero esse objeto plausível. Esse plausível é algo pelo qual se norteia o cientista neoacadêmico. Né? É uma espécie de assentimento por enquanto, né? Pelo qual eu posso avançar, né? Sem me comprometer com nada. Né? Você dá o consentimento total para nada. Né? Então apenas diga. Caiu inclusive sobre as questões matemáticas? Sim. Sim. Caiu assim sobre as questões lógicas.
por exemplo, a relação do número, da quantidade com o objeto. Tem uma série de demonstrações de efeito empírico que até em relação a, quer dizer, não em relação a 1 mais 1 faz 2, mas em relação, por exemplo, do objeto que eu tenho na frente, pode ser considerado uma unidade, isso já comporta uma noção de existência, que o número disso, né, que pode ser questionado. O outro método que Cícero vai discutir muito isso, para demonstrar que os conceitos lógicos e matemáticos são válidos, é o método do Torrico. O Torrico significa montão de grãos, na verdade. O modelo clássico da argumentação do Torrico é quantos grãos precisa para fazer um montão. Um grão não é um montão, 2 graus não é um montão, 3 graus não é um montão, 4 graus não é um montão, etc. Até a certa altura você diz, aí é um montão, 100 graus é um montão. Aí você retira, 99 é um montão, 98 é um montão. A certa altura você chega à conclusão que é 1 grau que faz um montão. Né? Você tem que sempre chegar a um ponto que você diz, não, agora é um montão. A resposta de não a essa argumentação diz que não tem continuidade entre o número de unidades de grau e um montão. Você tem que fazer uma interrupção entre uma coisa e outra. Né? Aí Carneiro perguntava, quando eu faço a interrupção? 100 graus? 99? 98? O final da demonstração é simplesmente os termos que não temos mesmo de quantidade, são termos que não coincidem exatamente com nenhum objeto real. Né? Se eu vou tentar defini-los com precisão, eles não se acertam. Né? O outro famoso, que aí dá ainda problemas até hoje, né, que é uma argumentação usada nos históricos, o famoso paradoxo do mentidor, né, do mentidor, aquele que mente? Não, do mentiroso. Porque toda afirmação é verdadeira e falsa, esse pressuposto mesmo para começar essa discussão. Agora, a afirmação eu estou mentindo nesse momento, tem que ser necessariamente ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Se fosse verdadeira, eu estou mentindo. Né? Se fosse falsa, eu não estaria mentindo, então eu estaria dizendo a verdade, não estaria mentindo. Né? Esse paradoxo, que é o paradoxo lógico mais complicado de resolver, ainda para resolver, é a demonstração que, na verdade, eu não posso nem estabelecer um critério de verdade que seja unidade exponencial. Então, dá para fazer isso, é perceber que faz lista de paradoxos contra os históricos. É curioso que alguns, o Crisipo mesmo reunia para fazer essas coisas. Né? Os neoacadêmicos usaram por muito tempo os livros de paradoxos do próprio Crisipo. Né? Mas enfim, então o Carneiro constrói essa teoria do plausível e, portanto, a possibilidade de se nortear por opiniões. Né? Os históricos respondem, vamos ver que Agostinho também usa essa argumentação, que não é possível a teoria do plausível se você não tiver a teoria da verdade. O plausível é aquele que é possivelmente verdadeiro. Mas se é algo que é possivelmente verdadeiro, isso é algo que é realmente verdadeiro. Tem supor, pelo menos, que você tem uma noção da existência, pelo menos teórica e algo verdadeiro. E por aí vai. Tem várias nuances disso, né? Que vão, por exemplo, da posição epicureia, que é a materialista mais radical, que afirma que não há nenhuma representação que não seja verdadeira, todas as situações são verdadeiras, né? Os erros não se dão a nível de construção conceitual. Portanto, o Sol é verdadeiramente do tamanho de uma moeda. Né? Apenas os cálculos para estabelecer um tamanho real do tamanho teórico do Sol estão errados. Né? A percepção, o mundo é aquilo que nós percebemos, o Sol. Né? E teorias como vamos ver do Plotino, que vai ser muito importante para a Agostinho, que afirma que toda representação, pelo simples fato de
é uma representação, não é verdadeira, porque não é objeto. A imagem nunca é objeto, é algo diferente do objeto. Então, a única representação verdadeira é quando o sujeito é objeto da representação consigo. Né? Então, o sujeito é objeto da representação consigo, segundo Plotino, na inteligência. Inteligência como princípio divino da existência do mundo. Né? Você tem unidade, é né? O mundo, a sua totalidade, aquilo de onde o mundo deriva, que conhece a si mesmo. Esse conhecimento de si mesmo é algo em que o pensamento, o pensado é a mesma coisa. Né? Portanto, nesse caso, não há imagem, não há mediação entre o pensamento e o pensado. O pensamento pensa a si mesmo, que é a definição de Deus, na metafísica de Aristóteles, né? Aí não há mediação de imagem, portanto há uma verdade. Eu possuo o objeto porque eu sou o objeto. Né? Agora, qualquer tipo de representação é necessariamente, no máximo, verossimilhante. Né? Mas nunca é verdade porque é diferente do objeto por definição. Você vê que daí ao código de Agostinho é fazer um passo. Né? Só que aí não são mais a inteligência metafísica, mas simplesmente a consciência do meu próprio pensamento. Né? Aí está chegando no código. Mas Plotino já é o filósofo do terceiro período depois de Cristo. Né? Já a retomada de uma concepção metafísica transcendente de verdade, de realidade. Durante toda essa discussão, tanto acadêmicos quanto históricos estão falando do mundo exterior, estão falando do conhecimento como conhecimento do mundo exterior, do mundo corporal. Em nenhum momento, se você ter reparado nessa pequena exposição, os inteligíveis foram chamados em causa. Não apenas por parte dos históricos, que por princípio já diziam que os inteligíveis não existem, mas curiosamente também por parte dos acadêmicos. Né? Abandonam totalmente o campo de interiorização de Platão, só Plotino vai retomá-lo, né? E descem no terreno da construção de uma ciência racional a partir dos dados científicos. A única coisa que eles dizem que não é possível uma construção racional a partir dos dados científicos. Né? Possível apenas uma construção plausível. Né? Então, parecem sugerir uma ideia de ciência muito moderna, né? Os neoacadêmicos. Né? A ideia de ciência sempre sujeita a contínuas verificações. Parece que é a crise dos fundamentos do final da teoria nova. Né? A teoria da verificação, da falsificação, né? Da teoria científica. É algo que volta à tona recentemente. Mas é curioso justamente fazer isso à condição de aceitar que o conhecimento é o conhecimento de um mundo extenso exterior. Toda a discussão que vão ver em Cícero se baseia sobre esses princípios. A resposta, a evolução que vai dar Agostinho a esse modelo se baseia sobre esse princípio para desmontar a possibilidade do conhecimento racional do mundo sensível, mas aí de novo volta a uma ideia do conhecimento transcendente, uma ideia transcendente de verdade, né? A partir da filosofia de Plotino. Só que de novo parte da filosofia de Plotino e transforma de uma metafísica numa psicologia, né? Quer dizer, do conhecimento interior do si mesmo. Mesmo que esse conhecimento interior depois vai desaguar numa teologia, portanto numa metafísica. Né? Mas o que ele acrescenta a Plotino é esse lado psicológico, a autoanálise. Né? Então parte da autoanálise para estabelecer um princípio de conhecimento. Bom, esse é o esquema. A partir da próxima semana a gente vai entrar no texto, então peguem o texto lá. O primeiro texto que a gente tem é um texto, são 15 capítulos de Barral, que é uma pequena história da filosofia até Arquisilado. Infelizmente se interrompe justamente onde a gente teria mais interesse, que é a polêmica entre acadêmicos e históricos. Mas é lá que acaba, o texto acaba no meio de uma frase.
Portanto, é interessante ver como eles refazem a história da filosofia, tentando, inclusive, vai ser muito interessante, porque é muito diferente da maneira como a gente vê a história da filosofia antiga. Então, a tentatura que ele diz, entre os platônicos e os aristotélicos não há nenhuma diferença substancial. Apenas Aristóteles rejeita e abole a teoria das ideias. Parece para a gente, a questão é lá, né? Exatamente essa diferença entre aristotélicos e platônicos. Para eles é uma questão completamente secundária. A questão central está na ética, no domínio do conhecimento. Né? Mas, além disso, a gente vai fazer uma leitura disso e depois vai avançar a leitura dos outros textos, da outra parte dos acadêmicos e do Agostinho. A minha ideia do andamento do curso é assim: tem que ver quanta gente está na aula. Porque tem essa questão do seminário. Se for muita gente, que tem 70 inscritos, não é? Todo mundo está aqui, evidentemente. Muitas vezes isso não é real. Depois vai ter na aula de muito menos gente. Né? Se for um número razoável, eu procuraria todo mundo fazer o seminário. Se for de fato uma quantidade dessa, isso vira um geográfico, né? Cada um fala 5 minutos, é insuportável inclusive pelos próprios ouvintes, né? Não pela... ninguém tem espaço para desenvolver. Aí a gente pode ver de fazer, alguém queira fazer o seminário ou alguém faz um texto escrito. Vamos esperar 2, 3 aulas para ter uma ideia de fato de qual é o universo que a gente tem. O tanto seminário que eu proponho é que a gente faça leituras paralelas de alguns textos de Agostinho, que ele desenvolve os mesmos conceitos. Tem no desenho, principalmente essa psicologia agostiniana, né? Essa teoria do conhecimento em si, cogito, assim. Que é o de Gênesis ad Literam, de Trindade, de Livre-Arbítrio, que é a primeira teoria do cogito, Soilóquia, de Beata Vita, assim. A gente vai fazer vou selecionar dos textos, aí isso seria legal que fossem matéria de seminário, de maneira que eu vou avançando na leitura desse texto e o seminário vem a completar com outros textos agostinianos relativos a ele. Né? Dessa maneira a gente poderia fazer aulas que sejam alternadas, com um pouco de seminário e um pouco de aula expositiva. Porque também por experiência pessoal, se a gente bota 2 seminários no final, faz todo seminário e depois não vê ninguém, né? Só os caras do seminário. Né? Considera o curso acabado. É um erro, mas enfim, é comum. Então, eu queria aí definir isso na primeira semana e aí já começar que se candidata, prontifica a fazer o primeiro seminário. Que não faz o texto. Né? Não são seminários muito formais. É mais leitura de texto mesmo. Tentar expor o texto, fazer uma primeira interpretação depois vira coletiva. Geralmente eu digo até que a pessoa não tem um seminário muito elaborado, venha para cá. Assim, né? Se divide parágrafos de 2 ou 3, depois pode até a leitura a partir do lugar onde está sentado. Um pouco para eliminar, né, o medo da mente. Né? Mas enfim, isso é a diferença. Mas apenas isso facilita que o seminário seja uma discussão coletiva e não apenas uma aula simulada. Né? Acho que é mais que isso. Mas aí é necessário ter uma participação, simplesmente uma leitura coletiva dos textos que vão ser objeto do seminário. A coisa nova do seminário vai nova? Então, se o seminário for bom, pode ser a nota do seminário para a nota pronto. Em alguns casos, então, em alguns casos eu fiz seminário e trabalho escrito. É o ideal porque, enfim, aí você pensa tanto a capacidade de exposição quanto a capacidade de escrita. Agora, se for muita gente, isso vai ficar complicado. Aí no caso eu procuraria um alternado. Se faz seminário não faz trabalho escrito, é o contrário. Mas isso depende também da qualidade do seminário. Se o seminário for muito satisfatório, eu vou pedir para a pessoa fazer um trabalho escrito.
Geralmente o trabalho físico também é leitura no parágrafo. No curso anterior que eu fiz sobre as confissões, aí dividimos o texto em parágrafos, cada um faz leitura do parágrafo. Que é um bom sistema, mas acho que agora é um pouquinho mais complicado, porque as parágrafos são maiores, a separação mais complicada, porque está agora nos textos paralelos, que seria interessante desenvolver. Eu tinha falado no período inicial, teve uma pergunta que eu comentou. Aquele pensador tem a volume informativo. Sim. Teria a possibilidade de ler algum texto aqui como leitura complementar, você esclarecer alguns pontos para aprofundar? Lá que tem confissões, uma de magistro e que mais? Então, eu não vi os textos exatamente quais são. Aí eu não sei se tem algum que dialoga. Olha, o Contra Acadêmico só tem, como eu disse, uma edição portuguesa de Portugal que está no Xerox, antiga. Mas os outros textos que a gente vai trabalhar, o De Genesis Litem, de Dignidade, Livre-Arbítrio, está todos naquela coleção da Paula da Virgínia. Todos em português. Então, aí eu vou indicar, não trouxe hoje, mas vou indicar alguns textos que podem complementar a pesquisa. Aí, não, mas é assim, todos esses aqui existem em português na edição da Paula. Para o Cícero, eu fiz uma tradução precária. Exato, isso foi a primeira parte, depois vai chegar ao resto. É precária, mas pode usar como dado. Agora, quem tiver acesso a outras versões, que nem a versão do Agostinho está aqui, nem a minha, então a minha é porque está correndo. Esse é o de 57 de Braga, não boto muita confiança. Então, quem tiver acesso a outras versões, vai ser legal para fazer um trabalho de comparação. Tem mais perguntas?